Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma orientação da nossa disciplina de trabalho de conclusão de curso 2. Hoje eu trouxe aqui um exemplo de um TCC que já foi finalizado, mas que encontra-se com as devidas configurações para que a gente consiga mostrar um pouco como deve ficar o trabalho de vocês ao final dessa disciplina. Vocês já estão desenvolvendo a parte metodológica, obtendo resultados, escrevendo as discussões, todo o nosso material em relação às normas que devem ser seguidas, nossas resoluções internas, encontram-se no drive da disciplina. E a gente também, aos sábados, tem, para aqueles que agendam previamente agora, o plantão de dúvidas, assim como de forma presencial também, nas quintas-feiras. Então, aquele aluno que necessitar, quiser uma orientação particular, a gente fica à disposição nesses canais, tá? E de forma presencial. Bom, então hoje eu trouxe aqui um dos TCCs que estão disponíveis no drive de TCCs anteriores que eu enviei para vocês via SIGA, para a gente conhecer como é que deve ficar esse formato ao final do trabalho de vocês. A gente está se aproximando aí já dos agendamentos dos trabalhos e ao final, né, a gente tem aproximadamente 45 dias aí pela frente para que vocês começem a fazer esse agendamento. E ao entregar essa versão para a banca, ela deve, então, estar nessa configuração, ok? Bom, então, a gente tem, como visto em aulas anteriores, elementos pré-textuais, né, que se encontram, nesse caso aqui, a capa do trabalho, onde tem a identificação da instituição, o nome do aluno, o nome do trabalho e a cidade e o ano onde ele foi realizado. Depois, a contracapa, mostrando que esse trabalho é resultante do trabalho de conclusão de curso de vocês, né? Aqui eu trouxe um exemplo da engenharia de alimentos. E aí vocês vão perceber que no modelo de TCC que eu deixei disponível para vocês, vocês têm um espaço onde vai estar escrito ficha catalográfica. Esse espaço vai ser destinado para você colocar exatamente essas informações. Lá no Drive também, lembrando, tem o tutorial de como você tem que fazer a solicitação da ficha catalográfica depois da avaliação da banca, ok? Essa versão aqui, quando você vai entregar para a banca avaliar antes da sua defesa, não tem ficha catalográfica. Você só pede a ficha catalográfica depois da defesa. Por quê, professora? Porque vocês vão fazer correções. Pode ser que o número de páginas altere, pode ser que o tema altere. A banca pode sugerir algumas dessas alterações e correções, assim como seu orientador. Então, por isso, e essa ficha catalográfica ela só é construída ao final da defesa e da correção. E aí sim você solicita e ao conseguir essa ficha, você insere na versão final após a correção e entrega para mim conforme a resolução, ok? No modelo, então, vai ter só o espaço escrito ficha catalográfica, que é para você não esquecer de que essa página é destinada para colocar a ficha catalográfica quando ela estiver pronta, ok? Depois da página de ficha catalográfica, lá no Drive também tem um modelo do termo de aprovação. Esse termo de aprovação é o termo que vai mostrar para quem for pegar o seu trabalho depois que você foi aprovado nessa disciplina, quem participou da sua banca. Então, embora ele esteja desmembrado do trabalho, você vai utilizá-lo para preencher conforme a sua banca, pedir para que os professores da banca, seu orientador ou orientadora, assinem e colocar, inserir dentro do trabalho do TCC 2 de vocês para me enviar, ok? Então, aí agora a gente tem os elementos que não são obrigatórios, como, por exemplo, dedicatória, agradecimento, também é opcional, mas geralmente sempre tem, porque a gente sempre é grato às pessoas que participaram dessa fase importante da nossa vida, né, que é a fase acadêmica. E aí tem o resumo, tá? O resumo, ele
deve fazer uma abordagem geral do trabalho, né, contando de forma resumida, concisa, mas objetiva, o que você estudou, quais os resultados que você obteve, qual a conclusão que você chegou. E indicar também palavras-chave para que alguém que possa eventualmente buscar na base de dados encontre o seu trabalho de maneira mais fácil. Lembrando que palavras-chave geralmente não são as palavras que estão no título do seu trabalho, tá? Aí a gente tem listas que também são opcionais, vocês podem ou não inserir de acordo com a necessidade que vocês enxergarem. Se tiver figura, tabela, quadro, então vocês vão colocar as listas também, indicando as páginas. E o sumário é obrigatório, tá, pessoal? Então, vocês vão colocar qual é o item a que se refere e em que página ele está, para que a pessoa que pega o seu trabalho consiga fluir mais fácil no seu trabalho para achar aquilo que ela está procurando, ok? Bom, então vocês vão ter a parte de introdução, aí vão ter a parte da fundamentação teórica, e aqui vocês podem ou não dividir em capítulo, isso fica a critério de você, do seu orientador. E aí vocês podem subdividir, né, esses itens. Então, veja lá, a fundamentação teórica é o item 2, mas eu coloquei viabilidade técnica como item 2.1, demanda e consumo de pescado, item, subitem, né, 2.1.1, e assim sucessivamente. Chegando, então, aí vocês podem verificar, né, que tem quadros, tem tabelas. Lembrando que a gente sempre deve mencionar os quadros, tabelas e figuras antes deles aparecerem, tá? Então, como aqui ela colocou, a produção e processamento de pescado e seus derivados são classificados em 5 categorias detalhadas no quadro 2. Onde é que está o quadro 2? Em algum momento depois que eu falei esse texto, tá? Não posso mostrar primeiro o quadro 2 e depois falar dele. É sempre nessa ordem que aparece aqui. E aí você coloca o título do quadro, e assim, da mesma forma para figura, para tabela, né? Então, aqui na figura 2, por exemplo, né? Ela poderia até colocar como fluxograma mesmo. E a fonte de onde foi retirado isso. Então, mais algumas figuras, quadros, na verdade, aqui uma tabela, né? E aí, reparem que tem os subitens, né? Quando você for descrever algum tipo de equação, geralmente numera-se a equação também, né? Se você for fazer algum tipo de cálculo, né? Equação 1 ou fórmula 1, equação 2, fórmula 2 e assim sucessivamente. Então, aqui a gente chega no item 3, que é a parte da metodologia. Que métodos vocês utilizaram para construir, né, o TCC de vocês? Lá em TCC1, vocês aprenderam vários tipos de metodologias, né? Então, o meu é pesquisa básica, pesquisa aplicada. O meu é uma abordagem qualitativa, quantitativa. Para qualitativa, eu vou utilizar uma entrevista semi-estruturada ou uma entrevista aberta. Quantitativo, eu vou utilizar também o exploratório para fazer alguns testes em laboratório, enfim, tem uma infinidade de metodologias possíveis e de ferramentas que vocês podem utilizar para municiar essa parte do texto, dando um bom embasamento para que na hora que a banca pegue o seu trabalho, eles consigam visualizar de forma bem objetiva como você fez esse seu trabalho, tá? E aí, novamente, vocês podem subdividir a metodologia, esse item aqui, de acordo com a necessidade que vocês sentirem, né? Se vocês tiverem muitas metodologias, uma diferente da outra, etc. O próximo item, então, resultados e discussão, né? Então, você vai colocar, você já falou, já fez uma fundamentação teórica,
já colocou qual é a metodologia que você utilizou e agora você vai dizer o que você obteve como resultado da aplicação dessa metodologia. Então, repare que, nesse caso, a aluna, ela fez uma metodologia utilizando pesquisa aplicada, de forma quantitativa, então ela usou aquelas equações que ela muito bem detalhou lá no começo e referenciou na metodologia, e agora ela está trazendo quais foram os resultados da aplicação dessa metodologia, em termos numéricos quantitativos. E aí ela vai fazer uma interpretação desses resultados. Por isso que não, o item em si não é só resultados. Obtive esse resultado. Tchan. Ela tem que discutir o que esses resultados significam e trazer, inclusive, referências bibliográficas que ela encontrou do estudo para dar um suporte a esse resultado que ela obteve, interpretando esse resultado e correlacionando ele com a abordagem bibliográfica que ela havia feito, ok? Da mesma forma, vocês assim vão fazer se o de vocês também forem quantitativo. Independente se for quantitativo ou qualitativo, vocês têm sempre que buscar fazer a interpretação dos resultados, tá? Então, aqui ela colocou toda a forma de... Como ela fez sobre viabilidade, Então, ela colocou todos os passos da viabilidade, colocou as tabelas, fazendo uma projeção futura. E aí, depois que ela trouxe esses resultados e fez a interpretação deles, colocando os seus apontamentos, ela então vai para considerações finais. O que ela... de tudo que ela estudou, conclui e como que ela enxerga a aplicação, o potencial dessa pesquisa e até mesmo podendo indicar futuramente uma continuidade, tá? E, por último, as referências bibliográficas que devem seguir as normas da ABNT. No nosso Drive tem uma pastinha só de normas da ABNT. Eu também deixei arquivos lá para vocês já separadinho, não só as normas, mas separado. Como é que deve ser citação de site, citação de artigo, de tese, de dissertação. Então, vocês podem consultar lá e aí colocar o trabalho de vocês de maneira que fique bem bonito, bem organizado, porque para isso que servem as normas da ABNT, Senão cada um poderia fazer de uma forma diferente. Então, com isso, eu finalizo aqui essas considerações que eu gostaria de fazer para vocês, desejando que vocês façam um ótimo trabalho e, se porventura tiverem alguma dúvida, alguma consideração, eu sigo sempre à disposição, é só... Se não me encontrarem na Unimate de forma presencial, mandem e-mail para mim, mensagem que eu respondo prontamente, para que a gente consiga se encontrar e dirimir todas as dúvidas, ok? Uma semana antes do nosso agendamento, eu vou lembrá-los, Lembrando que a gente tem um cronograma, o plano de trabalho está lá no Drive, lá, uma das últimas páginas, mas o agendamento começa em meados de novembro, então vocês já estão indo para a reta final, então aqueles que porventura não tiverem aí finalizando, acelerem, para que a gente consiga defender isso o quanto antes, tá ok? Mas eu me despeço, um abraço a todos e me colocando sempre à disposição. Valeu, obrigada.